mais do que um fetiche dos Marvetes que adoram ver super-herói batendo em super-herói, Guerra Civil da Marvel traz uma história muito bem embasada historicamente e, é claro, muito bem enredada. Expecto Patronum! I could do this all day. Dracarys. Olá pessoal, eu sou a Bá e estou de volta com o Cuscuz Literário. Depois de muito tempo sem postar nenhum vídeo, eu tô aqui com basicamente um Cuscuz 2.0, com um cenário novo, com temas novos e vídeos semanais. E pra começar com chave de ouro, eu escolhi um dos clássicos da Marvel, Guerra Civil. Se você não leu essa obra ainda, vão ter alguns spoilers aqui no vídeo. No! God, please, no! No! Mas nada que vai influenciar, nada que vai atrapalhar a sua leitura. Até porque todo mundo que acompanha HQ sabe que é inevitável. As HQs são lançadas primeiro nos Estados Unidos, quando elas chegam aqui, a gente já tem uma margem de spoilers do que vai acontecer, ou pelo menos da maior parte do que vai acontecer na HQ. Antes de falar da obra em si, eu devo situar vocês no período histórico e no que estava acontecendo na Marvel para que resultasse a Guerra Civil. Até porque, na Marvel, como no mundo real ou em qualquer outra editora, qualquer outro universo, toda a guerra é o resultado de diversos fatores que levaram ao caos e aí sim levaram dois lados extremos a se confrontarem. E com a Guerra Civil não é diferente. No universo Marvel existia um grupo denominado os Illuminates. E esse grupo ele era composto pelo Professor Xavier, pelo Tony Stark, pelo Raio Negro, pelo Namor, pelo Doutor Estranho e pelo Reed Richards, o Senhor Fantástico, o Homem Borracha do Quarteto Fantástico. E esse grupo, ele era a elite, basicamente a elite dos seres com superpoderes. E eles acabavam transformando e gerando toda a política do universo da Marvel em si. Eles tinham contatos direto com organizações governamentais, como a SHIELD, ou até mesmo direto com a presidência. Consequentemente, eles sabiam de todos os projetos antes de qualquer ser com superpoder. E, inevitavelmente, eles eram responsáveis por evitar certas catástrofes. E aí que o universo que envolve os seres com superpoderes começou a virar um caos. Por um lado, nós tínhamos um Hulk totalmente descontrolado, que deixava um rastro de destruição por onde quer que ele passasse. Inclusive, ele destruiu Las Vegas inteirinha numa mísera briga com coisa. Isso daí já foi fato suficiente para a população ficar morrendo de medo, porque ele costumava ser um super-herói que constrói o bem pela sociedade, destruindo e matando milhares de pessoas, destruindo uma cidade inteira, trazendo um puta de um prejuízo pro governo. Uma outra ponta do iceberg, nós tínhamos um Wolverine, que sofreu uma lavagem cerebral pela Hydra e pelo Tentáculos, e ele estava totalmente descontrolado também, e simplesmente dando uma de Vingador, matando todo mundo, enfim, ele tava até indo atrás do presidente. E vale abrir um parênteses aqui, que a Marvel sempre situou o seu universo fantasioso no universo real. Então eles sempre fizeram um esquema assim. O presidente atual dos Estados Unidos também é o presidente atual nas HQs. Contanto que quando o Obama assumiu a presidência, eles fizeram toda uma série especial com Homem-Aranha. Quando teve o 11 de setembro, eles também fizeram uma série especial para poder evitar uma maior catástrofe e tudo mais. Então a Marvel em si, ela tá ligada muito ao mundo real, nessa parte governamental. E aí, linkando o universo real com o universo Marvel, o Wolverine, nesse período meio louco, nesse período que ele não tinha controle do próprio corpo, ele estava atrás querendo matar o presidente dos Estados Unidos, que na época era o George W. Bush. E além do caos do Wolverine e do Hulk, vale mencionar o período da Dinastia M, que eu não vou falar muito porque vale um vídeo só sobre a dinastia, que é justamente uma era muito conturbada, não dá pra resumir direito. Mas ela basicamente gira em torno da Feiticeira Escarlate, que é a filha do Magneto, e envolve um crossover entre os X-Men e os Vingadores. Então, depois de um período muito conturbado,
A feiticeira, ela mexe com poderes mágicos, né? Ela é uma mutante, ela tem o poder de controlar a realidade, de manipular a realidade. E depois de muito caos na vida dela, em consequência da queda dos Vingadores e tudo mais, que também é um outro arco da Marvel, ela simplesmente chega e fala 3 palavrinhas: chega de mutantes. No more mutants. E 90% da raça mutante simplesmente perde seus poderes, são despoderizados. Se é que essa palavra existe. Restando apenas 198 mutantes. Então, basicamente, uma espécie que estava em total crescimento entrou em extinção por causa da feiticeira. Entrando já no arco da Guerra Civil, além de todo esse caos do Feiticeiro Escarlate, do Wolverine, do Hulk, etc e tal, existe um grupo denominado os Novos Guerreiros, que é formado só por seres com superpoderes adolescentes. Ou seja, que não tem controle nenhum de seus poderes, que simplesmente não tem treinamento, não tem absolutamente nada. E eles resolveram criar um reality show, tipo um Big Brother Brasil, só que com superpoderosos, com super-heróis. E na verdade eles nem eram heróis nessa época, né? Porque eles realmente não tinham nenhum treinamento pra isso, nenhum controle, nenhuma autonomia pra isso. Em um determinado programa, eles resolvem, para conseguir maior audiência, ir na casa de outros seres com superpoderes, enfrentá-los para poder criar uma batalhinha para poder ir pro ar. E aí o Speedball, que é um garoto que é o suposto líder desses novos guerreiros, ele resolve causar nessa casa justamente para poder trazer maior audiência, arrecadar mais fama para eles. Então que a Namorita, que é a prima do Namor, ela também é uma adolescente, membro do grupo dos Novos Guerreiros, né? Ela resolve enfrentar o suposto vilão Nitro. O Nitro, se você não conhece ele tem um poder de explosão. Ele acelera as partículas até que elas explodem. E ele se explode junto, provavelmente, mas depois ele se reagrupa, se reconstrói. Mas enfim, a Namorita simplesmente leva ele pra rua, numa luta braço a braço e tudo mais. E ele simplesmente explode um raio de 3, 4 quarteirões, levando crianças, casas, escola, tudo pelo ar, resultando em 612 mortes. E aí é justamente a última gota para transbordar o copo da humanidade, que já estava morrendo de medo e apavorada com relação a todos os seres com superpoderes. E justamente para bater de frente com todo esse caos causado pelos super-heróis, o governo, em conjunto com a organização SHIELD, resolveram criar uma lei. E essa lei se resume no seguinte: todo super-herói deverá ter um registro perante ao governo, no qual ele vai ter que revelar a sua identidade secreta, passar dados como endereço, telefone, nome da mãe, se tem filha, se não tem e tudo mais. Ele passará a receber um treinamento da SHIELD para poder combater o crime e, como consequência, ele se tornará um funcionário da SHIELD, com salário, horário de trabalho e tudo mais. E se ele for contra esse registro, ele não poderá exercer nenhuma função que envolva os seus poderes. Ou seja, ele não poderá ir para ação, para uma batalha ou enfim, algo parecido de maneira nenhuma, senão ele será caçado e preso. Lembra daquele grupo, os Illuminates, que eu falei no início do vídeo? Pois é, quando o governo começou a programar, a gerar essa lei, muito antes dela ser implementada, o Homem de Ferro já ficou ligado, porque ele não é trouxa, muito pelo contrário, óbvio. E aí o que ele pensou? Para evitar os danos, ele sabia que ia dar uma merda. Então, para evitar os danos, ele pegou praticamente os responsáveis pelos maiores caos que estavam acontecendo, como o Hulk, o Wolverine e a Feiticeira Escarlate, que eu citei antes, e tentou dar um jeito. O Hulk, ele simplesmente mandou ele para uma missão espacial, então levou ele para fora do planeta, e aí entrou-se no arco Hulk, o Planeta Hulk, que tem um encadernado da Panini, e você pode saber mais no link aqui no post. A Feiticeira Escarlate, como ela tinha dizimado os mutantes, quando eles viram que o governo ia implementar isso, eles falaram, ó, a gente já sofre demais com o governo,
Vocês estão passando agora por um problema que a gente passa desde sempre, então não quero nem saber. Não iremos nos meter nisso. O problema é entre Vingadores e governo, vocês que se decidem. Então os mutantes simplesmente caíram fora, até porque nem tinham tantos mutantes assim, né? O Thor, que é um dos Vingadores mais poderosos, ele é um deus, né? Ele estava enfrentando Ragnarok e supostamente morto, então ele também não pesaria para nenhum dos lados caso os Vingadores se dividissem perante essa lei. E o Wolverine ainda estava em processo de recuperação por causa da lavagem cerebral, então ele meio que não seria tanto problema assim. E aí que, como óbvio, a lei foi implantada, o Homem de Ferro, mais ou menos já como um órgão governamental, apoiou o governo, sim, e como uma estratégia fantástica da Marvel, eles pegaram o personagem mais patriota e colocou como líder do lado rebelde. Juntando mais uma vez com o mundo real, onde o Homem de Ferro estava ao lado dos republicanos e o Capitão América representava os democratas, batendo com o governo do George W. Bush e tudo mais. E é aí que o Capitão América tem que se mostrar o líder que sempre foi intitulado. Ele não tem mais apoio nenhum do governo, apoio da SHIELD, nenhuma verba, porta-aviões, nada. Ele simplesmente não tem nada. E os Vingadores, que são divididos, uma grande parte fica ao lado do Homem de Ferro e outra grande parte fica ao lado do Capitão América, ele acaba se tornando responsável por este grupo que está contra o governo. Então ele tem que se virar para encontrar uma base secreta e proteger toda essa galera. E aí o Homem-Aranha aparece justamente num papel elementar pra trama, pra apoiar o Homem de Ferro, mostrando a confiança que ele tinha no cara que era praticamente o pai dele no universo Marvel do momento. Ele simplesmente resolve revelar a sua identidade para a mídia. Ele tira a máscara e fala: "Meu nome é Peter Parker e eu sou Homem-Aranha desde os 15 anos". Guerra Civil, como todo grande arco da Marvel, nós presenciamos mortes muito importantes, mudanças muito importantes, principalmente nas características pessoais dos super-heróis. Por exemplo, o Capitão América, que foi justamente contra o governo neste arco, ele provou a sua lealdade à tradição, a sua lealdade a ser um salvador da humanidade, a um protetor da humanidade. Ele é um patriota, mas ele é um patriota que preza pelos direitos e pelos princípios do povo americano, da humanidade em geral, e não do governo em si. O arco Guerra Civil foi lançado em 2006, 2007. Essa transição de um ano para o outro é justamente porque o arco é composto de 7 revistinhas principais, mas antes delas é lançado nas revistas mensais de cada super-herói um prefácio, só um prólogozinho de como está o universo para poder chegar à guerra, e depois das 7 revistas principais eles lançam as consequências em cada super-herói. Então o Justiceiro tem as suas consequências perante a Guerra Civil na revistinha mensal do Justiceiro, e assim funciona com cada herói diferente que tem uma revista mensal. A obra foi roteirizada pelo Mark Millar e desenhada pelo Steve McNiven. E olha, cá entre nós, eles não poderiam ter escolhido o melhor roteirista e melhor desenhista, porque eles simplesmente estavam em uma conexão gigantesca. E, na minha humilde opinião, o Steve McNiven é um dos maiores desenhistas de grandes arcos da Marvel. Ele consegue passar num simples desenho todo o movimento da cena, toda a emoção daquela cena. Na maioria das vezes ela não precisa nem ter tanto diálogo em si para você pegar e captar toda a ação e todo o sentimento daquele momento. A Panini lançou um tempo atrás o encadernado de luxo, esse daqui,
que contém as 7 principais histórias, né, as 7 principais revistas que envolvem o arco da Guerra Civil. Ou seja, aqui você não vai encontrar nem o prólogo antes, o que levou à Guerra Civil, e nem as consequências depois. Isso daqui é só a Guerra Civil em si. Mas ó, eu vou falar que eu li só esse encadernado e é completamente satisfatório, não senti falta de nenhuma informação. É óbvio que as consequências são gigantescas, tem consequência até hoje. É um negócio que vai levando pro universo eternamente, né? Pro universo Marvel eternamente. Eu deixei aqui embaixo no post o link de compra para esse encadernado de luxo da Panini, que tá custando R$58, se eu não me engano. E se eu fosse você, eu comprava o mais rápido possível, porque esse encadernado de luxo é simplesmente fantástico, sensacional mesmo. A impressão e todos os detalhes dele é, tipo, perfeito. E ele ficou por muito tempo esgotado, direto na Panini. Então, pode ser que amanhã não tenha mais e esgote novamente, é um risco que você vai correr. Eu não quis correr, assim que saiu eu comprei tipo na primeira semana, assim que a Panini relançou, que eu já estava também há muito tempo atrás. Mas se você não quiser pagar R$58 nesse, tem a edição da editora Salvat, que tá saindo numa coleção nova que ela tá lançando, com 60 volumes e tudo mais. Esse daqui custa R$30 e você vai encontrar nas principais livrarias ou nas principais bancas de jornal da sua cidade. Mas vale citar que esse daqui saiu aqui em São Paulo há mais ou menos 1 mês e meio atrás. E como a periodicidade da Salvat, o tempo que eles estão levando para lançar, não bate com no Brasil inteiro, então é melhor você se informar na banca de jornal ou então na livraria da sua cidade quando foi lançado e se já foi lançado. Mas vale saber que se ele não foi lançado ainda, ele será, e vale super a pena justamente por ter um preço muito mais acessível. Apesar de que, comparado com todos os outros encadernados de luxo, a Guerra Civil foi um dos mais baratos que eu já vi. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa volta do Cuscuz Literário. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um joinha aqui embaixo para dar um super apoio na divulgação. Compartilhem, indiquem. Se vocês não se inscreveram ainda no canal, se inscrevam aqui no botãozinho vermelho. Todos os links que eu falei estão aqui no post. E não se esqueçam, se você quiser saber de todas as novidades, as notícias diárias sobre o universo geek, universo nerd, sobre filmes, séries, quadrinhos e livros, acessem cuscuzliterário.com.br. Até semana que vem!